Bem, meus queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, mais uma vez estou aqui para dizer a todos que é muito bom servir a Deus, e está incentivando aí a todos quantos estão aguardando a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a manter essa fé viva no coração, porque Jesus virá, como Ele tem prometido na sua palavra, e virá para levar um povo que está aguardando o seu aparecimento, visto que muitas pessoas já desvaneceram na fé, muitas pessoas já perderam a fé, muitos já não acreditam mais naquilo que Jesus deixou escrito, e dentre tantas promessas que Jesus fez, a promessa que um dia Ele voltaria para levar os seus, para arrebatar a sua igreja. E é importante nós estarmos atentos às Escrituras, atentos àquilo que diz a palavra de Deus, porque a fé que precisamos ter no Senhor Jesus Cristo, ela tem que ter base, e a base da nossa fé nós encontramos nas Escrituras. Fé é crer, e existem pessoas crendo em vários tipos de deuses, várias crenças, na verdade, mas nenhuma dessas fé, nenhuma dessas crenças poderá levar as pessoas à salvação, à vida eterna, a não ser a fé que uma vez foi dada aos santos. É bom salientar que a importância de nós termos a fé que uma vez foi dada aos santos, a fé que teve Paulo, que teve Pedro, Tiago, Filipe, os apóstolos que Jesus escolheu. Naquele tempo já tinha pessoas que criam em Deus. Os judeus, por exemplo, os sacerdotes, as pessoas. Tinha várias religiões na época e todos professavam a fé, diziam crer em Deus. Mas eles não podiam entender a palavra, a vontade, o querer de Deus, o plano, o propósito de Deus para a salvação da humanidade. Então, quando a eles era pregado uma revelação pela qual nós vamos ser salvos, eles não acreditavam e chegavam ao ponto de perseguir a igreja, perseguir os irmãos da fé, né? E por não entender e compreender. Então eles simplesmente se conformavam em ser religiosos, porque eles queriam ter uma religião. Eles tinham uma religião, religiões muito fortes, muito bem conceituada, geograficamente falando, né? Havia uma concentração assim, muito grande de pessoas, visto que essas religiões que predominavam, na verdade, o mundo religioso, principalmente ali em Israel, falando de Israel, né? Falando ali dos fariseus, saduceus. Eram duas religiões muito fortes no judaísmo, e eles falavam de Deus, ensinavam as coisas concernente a Deus, traziam ali na mão as Escrituras, e até examinavam as Escrituras, porque eles sabiam que a vida eterna dependia deles entender as Escrituras. Jesus um dia fala para eles exatamente isso: vocês examinam as Escrituras porque vocês cuidam ter nela a vida eterna. Realmente é o que eles faziam, eles examinavam as Escrituras porque sabiam que a vida eterna dependia deles entender as Escrituras.
Aí Jesus disse: e é ela que testifica de mim. Mas eles não acreditavam que as Escrituras falavam daquele que estava diante deles, de Jesus Cristo, o Messias, o Senhor, o Deus na forma humana, para salvar os seus. E então eles rejeitaram Cristo. E nos dias em que nós estamos vivendo também, muitos acabam rejeitando a Cristo, mesmo entendendo que a salvação depende deles entender as Escrituras. Por isso que tem a Bíblia na mão, as Escrituras na mão, mas muitas das vezes, quando depara com as revelações bíblicas, eles rejeitam essa fé, esse modelo deixado por Jesus Cristo, pregado e ensinado pelos apóstolos, porque não são salvos, não são predestinados. Mas todos os predestinados, eles crerão nas Escrituras. Um predestinado, ele não descrer na fé que uma vez foi dada aos santos. Aqueles que são predestinados, eles seguem os ensinamentos que foram aplicados pelos apóstolos de Jesus Cristo, que ele escolheu pessoalmente. Jesus escolheu pessoalmente ali Pedro, Tiago, Filipe e os demais ali. E mais tarde ele revela para Paulo também que ele era um eleito, ele era um escolhido. E Paulo então, depois de ter recebido a revelação de Jesus Cristo, Paulo ele adere então à mesma fé que antes ele perseguia e tentava destruir. Nós sabemos, meus queridos irmãos, ouvintes, aqueles que vão deparar com este vídeo posteriormente, que a salvação depende de nós entendermos as Escrituras, entendemos a palavra de Deus. Há muitas pessoas que leem a Bíblia, tem pessoas que já leram a Bíblia 2, 3, 4, 5 vezes. Eu conheço um cidadão que diz ter lido a Bíblia já 10 vezes, já li 10 vezes do Gênesis ao Apocalipse. Mas não é ler, é entender o que está escrito, é crer naquilo que está escrito, porque na verdade nem precisa de interpretação. O Novo Testamento não precisa de interpretação, já está interpretado, já foi interpretado por aqueles que Jesus levantou para interpretar. Jesus ensina eles pessoalmente e depois pediu que eles ensinassem os demais. Então é bom dizer a todos quantos estão me assistindo neste momento e aqueles que vão deparar com esse vídeo, que a gente precisa entender alguns pontos da Bíblia. E há muitas pessoas, então, elas têm simplesmente se tornado pessoas religiosas. Religiosas porque elas não entendem as Escrituras, elas não entendem os pilares principais que nos leva a ter uma fé genuína, uma fé verdadeira, que é a divindade. Por exemplo, eu preciso entender sobre a divindade, eu preciso crer em Deus, mas um Deus com a descrição bíblica. Há muitas pessoas servindo um Deus que não é verdadeiro, um Deus que não pode me salvar. Há muitas pessoas servindo um Jesus que não pode lhe salvar, porque a Bíblia descreve o Jesus Senhor, o Jesus Salvador. Quem é Ele? Quem é Jesus? Aquele homem que veio aqui há 2000 anos atrás, aquele que pisou ali nas ruas de Jerusalém, caminhou pelas ruas de Jerusalém, toda a região ali do Oriente Médio, né? Jesus ali caminhou, andou por toda aquela região. E quem é Jesus afinal? Quem é aquele homem que veio aqui, esteve entre os homens? E que a Bíblia diz dele? Então, quando as pessoas não crêem que aquele ser, aquele Jesus que foi morto, crucificado, aquele que a Bíblia diz que ele essa pessoa ainda não entendeu, não compreendeu, não tem um Jesus verdadeiro. Ele vai receber um Jesus com a descrição humana, mas não poderá ser salvo. O Jesus que devemos crer, o Jesus revelado, que a Bíblia revela. Quem é Jesus? Divindade importante, é um pilar importante do Evangelho de Cristo Jesus. E uma pessoa que crê de uma forma certa e correta, ela vai agora se converter. E em toda conversão tem o que? O batismo. O batismo é um ato público da fé que a pessoa teve após ouvir a palavra. Então, após ouvir, agora ela vai ao batismo. O batismo é um ato público e é um simbolismo
é uma tipologia daquilo que já aconteceu há 2000 anos atrás. A Bíblia diz que todos quantos foram batizados em Cristo foram batizados na sua morte. Então, quando Jesus morre, e ali no Calvário ele une tanto judeus como gregos, homens e mulheres, não importa a nação, não importa a cor, raça, não importa a posição social, cultural, econômica. Todos quantos crer na mensagem de Cristo já foi unido a Cristo ali no Calvário. Na cruz ele faz de todos os povos um mundo. E ele vai para a sepultura e leva todos quantos creu nele naquele tempo e haveria de crer nele em todos os tempos. Mas crê em Jesus como diz as Escrituras. Não crê em Jesus como diz os homens. É importante dizer que os homens têm um pensamento acerca da pessoa de Jesus Cristo. Mas o que a Bíblia diz? Então as pessoas precisam entender que todo e qualquer ensinamento que não seja bíblico, ele não tem valor algum. Não passa de uma religião, uma seita qualquer, onde as pessoas se reúnem, elas cantam, elas oram, fazem seus pedidos e às vezes pela sua fé elas acabam até sendo graciadas, mas não pode alcançar salvação, vida eterna. É importante a gente buscar isso. Eu sempre digo, o salvo, ele quer, o salvo, ele busca, o salvo tem sede, o salvo tem vontade. O salvo não se contenta, ele não se contenta com a dúvida, ele não se conforma com a dúvida. O salvo, quando ele ouve, não entende, ele vai buscar, ele vai atrás, ele quer, porque ele tem sede. E há uma necessidade das pessoas também ter sede, porque Jesus ele chamou para vir a ele aqueles que têm sede. Quem tem sede, vinde a mim e beba. Então Jesus é a água que mata a sede da alma, e nós precisamos ser sedentos, precisamos ter sede, vontade, desejo por Deus, por Jesus, pela palavra de Deus. Ele é o pão, ele é o alimento. Jesus também é o alimento, ele é o maná, ele é o pão vivo que desceu dos céus. E quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós estamos nos alimentando de Cristo, deste pão vivo que veio dos céus. A palavra é o pão, a palavra é o alimento, não para o corpo físico, mas para a alma. Então a palavra de Deus, ela é água e também é o pão. Jesus chamou para beber e também ele disse que deveria comer da sua carne, desse pão vivo, sua palavra. Há muitas pessoas enfermas, há muitas pessoas problemáticas, há muitas pessoas que estão doentes, algumas já morreram e outras estão no TI, na CTI. Eu estou falando de algo espiritual. Estão morrendo porque não tem apetite pela palavra de Deus, não consegue, a palavra de Deus não faz bem para elas não conseguem comer deste pão, beber dessa água, porque está enferma. Uma pessoa enferma, ela perde o apetite. Por mais que a comida seja saboriosa, por mais que a comida seja deliciosa, a pessoa não sente o gosto, ela não sente nada, porque ela está enferma, um problema seríssimo de enfermidade, e esta enfermidade, esse mal que está no corpo dessa pessoa, impede ela de perceber o que realmente existe na comida de bom. Então, muitas pessoas passando por esse momento difícil de enfermidade espiritual, sede, fome, porque elas não conseguem comer, se alimentar daquilo que pode sustentar elas nos dias maus. Mas eu convido você que ama Deus, ama o Senhor, ama a palavra de Deus, e um dia quer realmente estar com o Senhor Jesus, a
decidir sua vida, será uma pessoa determinada e se humilhar para Deus, pedir que Deus abra o seu coração, abra sua mente, seu entendimento, para você não simplesmente ser um religioso. Não estou falando de uma religião, ir para uma religião qualquer e ali entrar e ali fazer parte do rol de membro. Eu estou dizendo a você que você precisa de unir ao corpo de Cristo, e a Bíblia diz o que nos une a Cristo. São revelações que nós precisamos obtermos. Um salvo, ele quer saber o que ele tem que fazer. Lá no dia de Pentecoste, após Pedro pregar uma grande mensagem, iniciada no versículo 14 de Atos capítulo 2, ele encerra a mensagem no versículo 36 de Atos 2. No versículo 37 de Atos 2, uma multidão, cerca de quase que 3.000, versículo 41 de Atos 2, revela um número ali, quase 3.000 pessoas que foram batizadas. E essas pessoas, de uma forma unânime, elas perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos o que elas deveriam fazer. Elas ouviram a mensagem, mas não sabiam qual seria o próximo passo. Elas creram, acreditaram naquilo que Pedro estava pregando. E elas agora queriam saber o que elas deveriam fazer. Primeiro crer e depois o que? Ser batizado. Foi o que Pedro disse a elas. Que elas deveriam se arrepender de tudo quanto elas tinham praticado e deveriam ser batizadas para receber o perdão daquilo que elas tinham praticado, que agora elas se arrependeram. Arrependimento, o verdadeiro arrependimento faz com que a pessoa não pratica mais. Então a pessoa toma uma decisão em abandonar o pecado, em abandonar as coisas da vida, aquilo que pode condenar a sua alma. Ela vai ouvir a palavra, ela vai entender que ela está fazendo algo que desagrada a Deus, ela vai se arrepender. E após ela se arrepender, agora ela vai se batizar para receber o perdão dos pecados, aquilo que ela praticou. E veja bem que quase que 3.000 perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E Pedro disse: arrependei-vos, primeiro arrependimento, e depois vocês devem ser batizados, cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para perdão dos pecados. Batismo em nome de Jesus Cristo é para perdão de pecado. E toda pessoa que não é batizada nas águas em nome de Jesus Cristo, ainda ela continua os seus pecados. Porque o único nome para salvação, para perdão, é o nome de Jesus. Atos capítulo 4, versículo 12. A Bíblia diz que nenhum outro há salvação debaixo dos céus, nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Salvação está em um nome. Que nome é esse? O nome de Jesus, porque o nome representa a própria pessoa de Jesus Cristo. Jesus disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. O nome representa a pessoa dele. Ele está presente para curar, para abençoar, para salvar, para perdoar quando é feito algo em nome dele. No livro de Colossenses, no capítulo de número 3, e no versículo de número 17, encontramos revelações também da palavra de Deus. Encontramos revelações da palavra de Deus em Gálatas capítulo 3, 27, 28, 29, ali até o 30. Nós encontramos no livro Romanos capítulo 8, ali do 28, 29, 30. Nós encontramos revelações em toda a Bíblia acerca deste nome poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A reunião que os apóstolos tiveram em Atos capítulo 15, ali em Jerusalém, para tratar um assunto que se discutiu muito em Jerusalém, que além de crer em Cristo, deveria ou não guardar aquilo que dizia a lei. E surgiu ali um assunto muito importante com relação ao batismo, nas águas, na verdade. E eles levam o assunto para levar uma revelação sobre a circuncisão, que a circuncisão era um símbolo daquilo que viria a acontecer. Deus faz um pacto com Abraão e nesse pacto ele faz uma aliança, e o que consolidou ali a aliança foi a circuncisão. Então ele faz esse pacto e ali ele então faz essa promessa para Abraão e dá uma ordem para Abraão, um mandamento para Abraão, e ali foi a aliança que ele faz com Abraão, selado com a circuncisão. E essa circuncisão ela representava já alguma coisa lá na frente,
E veio o tempo em que veio a revelação do que seria aquela circuncisão. Isso está em Colossenses capítulo 2. E a gente observa então em toda a Escritura que as simbologias, as tipologias, tudo aquilo que o Velho Testamento falava, tinha um cumprimento no Novo Testamento. E uma pessoa, por exemplo, quando ela não aceita as revelações trazidas pelos apóstolos de Jesus Cristo no Novo Testamento, elas não creem, não acreditam nas revelações de Jesus, deu os discípulos e que eles deveriam pregar abertamente, como o próprio Jesus disse, que aquilo que eles falavam, que ele, Jesus, falava aos discípulos às escuras, os discípulos deveriam falar às claras, falar abertamente, porque Jesus pregou por parábola para o povo, mas os discípulos deveriam falar abertamente, ensinar as parábolas de Jesus. Jesus falou aos ouvidos dos discípulos, aos outros ele falava por parábola, mas aos seus discípulos ele explicava as parábolas. E os discípulos então deveriam falar ao mundo aquilo que eles tinham ouvido de Jesus. Sim, somente de Jesus. E tudo quanto eles pregaram, ensinaram, se não for ouvido e praticado daqueles que ouvem, essas pessoas entrarão em condenação, porque o próprio Jesus disse que aqueles que rejeitassem os seus discípulos, rejeitariam não os discípulos, mas ele próprio. Aqueles que não ouvissem os seus discípulos, não deixariam de ouvir os discípulos, mas ele, Jesus próprio. Então, uma coisa interessante é que quem não atentar para os ensinamentos apostólicos, simplesmente ele está caminhando para o abismo, para a perdição. É importante dizermos que ninguém pode pregar o Evangelho que vai além daquele que foi pregado por Paulo e os demais apóstolos. Paulo fala isso no livro de Gálatas capítulo 1, verso 6 ali a seguir. E no versículo 11 de Gálatas capítulo 1, Paulo diz: faço-lhes saber, irmãos, que o Evangelho que por mim vos foi anunciado não é segundo os homens, porque não aprendi, não recebi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. E aí eu preciso estar atento ao Evangelho que Paulo pregou, porque o que ele pregou não foi segundo os homens, mas por revelação de Jesus Cristo. Agora, todos quantos pregam o Evangelho diferente do que Paulo e os demais pregaram, Paulo disse que deveríamos considerar anátema, quer dizer maldito. Maldito é todos quantos pregam o Evangelho diferente do Evangelho que Paulo e os demais pregaram. Está no livro de Gálatas capítulo 1, versículos 7, 8, 9 ali, que ele diz que ainda que venha dos céus um anjo, ainda que seja um anjo, que vem pregar o Evangelho diferente do Evangelho que ele e os demais pregaram, deveria considerar essa pessoa como um maldito. Ele usou a expressão grega, quer dizer anátema, ou mesmo que maldito. Então, meus queridos irmãos, assim sendo, observamos que nos dias de hoje há muitas pessoas que não creem no batismo verdadeiro, único em águas, em nome de Jesus. Perdão. E assim sendo, essa pessoa, ela está de alguma forma enquadrada, está enquadrada ali por Paulo como um anátema. É lógico que à primeira vista, às vezes a pessoa não entende, não compreende, mas quem tem sede, quem é de Deus, ele vai atrás, ele vai buscar, ele quer saber, ele quer entender. E Deus tem uma mensagem única para esse tempo. Deus tem uma mensagem para esse tempo. Em todo tempo Deus levantou seus mensageiros. Foi assim no tempo em que o povo de Israel, falando do Velho Testamento, estava sendo escravizado do faraó lá no Egito. Deus já tinha uma promessa que tiraria o seu povo. Simbolicamente, Israel representa a igreja. Nós encontramos isso no livro de Romanos, capítulo 9, versículo ali 6 a seguir. Mas, como simbologia, aquele povo foi tirado da escravidão por um líder levantado por Deus, Moisés. Quando Deus fala com Moisés, Moisés até achou não digno, não capaz de fazer aquele trabalho. Segundo o que o próprio Moisés disse, a Bíblia relata que ele
cita o peso, né, de língua. Não era uma pessoa que expressava bem, não falava bem, porque ele tinha que levar uma mensagem para o rei, para Faraó. E segundo a Escritura, ele era uma pessoa meio tímida e pesado de língua, diz a Bíblia, né? Mas Deus escolheu ele e disse que nada mudaria na vida dele. Deus não tornou ele uma pessoa apta para falar, discutir, palestrar, não. Ele continuou sendo aquela pessoa de língua pesada. Mas Deus levanta um outro para falar por ele. Você vai colocar as palavras na boca dessa pessoa, e que era Arão, e Arão vai levar a palavra. Ele pode falar bem, mas você é o que eu levantei para tirar o povo. E em todo aquele período que viveu Moisés, Deus levanta outros líderes, mas tinha que ser submisso a Moisés, porque Moisés era o mensageiro, ele era o profeta. Até um certo dia, Miriam e outros, né, falou mal de Moisés. Ela acabou ficando leprosa e depois foi curada com um grande milagre, né? Deus teve misericórdia, e o próprio Moisés ora para que ela pudesse se recuperar. Mas Deus disse que se tinha algum profeta, ele falava através de sonho ou de visão, mas não era assim com Moisés. Moisés, ele falava de face a face. Era diferente, porque Moisés era o profeta escolhido por Deus. A palavra vinha a ele e ele transmitia aos demais. Abirão, Datã e Coré também quiseram se opor às ordens de Moisés e não se deram bem. Todos nós conhecemos a passagem bíblica em que a terra abriu a boca e engoliu Datã e Coré. Abirão, Datã e Coré e também os seus aliados, todos foram tragados pela terra, porque duvidaram que Deus tinha levantado Moisés e que falava com Moisés diferente que eles. Em todo o tempo, morre Moisés, Deus levanta Josué, e assim sucessivamente Deus foi levantando os sucessores, aqueles que substituíam aqueles que tinham então partido, porque Deus não é Deus de confusão. E neste tempo Deus tem uma mensagem única, uma mensagem profética, uma mensagem que tem início, meio e fim. E Deus quer que as pessoas atentam para essa mensagem única. E Deus vai fazer isso, uma grande obra. Deus fará no tempo dele, no tempo certo, no momento certo. Deus fará essa grande obra. Mas esse profeta, ele precisa ser reconhecido não por ele se intitular, e sim por aquilo que ele prega, aquilo que ele mostra, aquilo que é Bíblia. Porque a nossa fé não pode estar embasada em visões, a nossa fé não pode estar embasada em milagres, não. A nossa fé deve estar embasada unicamente, exclusivamente na palavra de Deus. A palavra foi dada como regra de fé, e é por ela, pela palavra, que nós vamos conhecer quem é o verdadeiro e quem é o falso. Quem é o precursor da vinda de Cristo dentre os gentios é pela palavra, pelos ensinamentos. E naquele tempo, uma coisa interessante, falando já um pouquinho na frente, não lá no Velho Testamento, já no Novo Testamento, Jesus levanta os seus discípulos e ele dá as chaves, ou seja, as revelações da palavra para um homem douto por nome de Pedro. Olhando assim, Pedro era o menos capaz dentre aqueles que Deus chamou. Era um simples pescador e que não tinha cultura, segundo as Escrituras, era indouto, não tinha faculdade, não tinha diploma algum. Era um homem trabalhador, lutador. Ele pescava com seu pai e o Senhor Jesus chama ele e dá as chaves para que ele pudesse então, com essas chaves, ligar ou desligar. Ele diz: quem ligar na terra será ligado nos céus, quem desligar na terra será desligado nos céus. Eu te dou as chaves. E nós sabemos que essas chaves são as revelações, o entendimento que ele tinha da palavra. Entendimento que nenhum dos sacerdotes
Nenhum dos líderes religiosos da época tinha, embora pessoas bem preparadas pela escola do homem, a escola de Gamaliel, que preparava os sacerdotes, os mestres, os grandes rabinos da época. Mas Pedro nunca entrou naquela escola, nunca estudou naquela escola. Aquilo era só para quem tinha muito dinheiro. Pedro não tinha a capacidade que aqueles outros tinham. Eu estou falando humana. Mas ele era eleito por Jesus Cristo, já preparado para ser aquele que pregaria o mundo inteiro. E as pessoas, se quisessem ser salvos, deveriam ser salvos ouvindo o que Pedro estava pregando, anunciando. E aqueles que rejeitassem a mensagem de Pedro, então, estavam simplesmente escolhendo o caminho da perdição, o caminho da condenação. Pois Jesus disse: vai e prega, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ele colocava então diante das pessoas a oportunidade para ela ser salva através dos seus ensinamentos. E as pessoas que rejeitavam seus ensinamentos e escolhiam continuar sendo ensinado pelos sacerdotes, mestres, líderes das grandes sinagogas, dos grandes movimentos, das grandes religiões, simplesmente fazia parte de um grupo religioso que não poderia levar elas a lugar nenhum, a não ser sentir algumas alegrias, algumas emoções, os momentos daqueles rituais, enfim, e nada mais que isso. Mas nós não podemos conformarmos simplesmente em participarmos de grupo religioso, simplesmente nos alegrarmos por um momento, por um instante. Não, até sentir bem com aquilo que nós ouvimos ou enxergamos. Não. Eu preciso ter raiz. O homem, a mulher, o ser humano precisa ter raiz em si próprio. Ele precisa entender que a palavra de Deus é a base, é o alicerce. É pela palavra que nós vamos discernir o certo e o errado. É pela palavra que nós sabemos que existe um único Deus. É pela palavra que nós sabemos quem é esse Deus. É pela palavra que eu vou descobrir o que Jesus realmente me ensina, o que Ele quer que eu faça. Não aquilo que os homens dizem que eu tenho que fazer. O ser humano não tem que seguir doutrina de homem. O ser humano não tem que seguir doutrina de meros mortais. Não, o ser humano ele precisa de entender que um dia as escrituras vai estar nas mãos de Jesus. E elas serão julgadas não por aquilo que os homens disseram a elas, não por aquilo que os homens dizem que é certo ou errado. Não, elas serão julgadas mediante o que está escrito nas escrituras. Jesus mesmo fala isso no livro de João capítulo 12, verso 47. Quando ele vem aqui, ele prega para o povo e diz: aqueles que não ouviram a minha palavra e não praticar, não penso que eu vou julgar essa pessoa. Não vim julgar, eu vim salvar. Mas a palavra que eu tenho vos dito, ela vos julgará no último dia. Porque no último dia, as escrituras, segundo Apocalipse capítulo 20, versículo 11, ele a seguir, vai estar nas mãos do Senhor Jesus. E as pessoas serão julgadas pelas coisas que estão escritas nos livros, mediante as suas obras. Porque Jesus disse: eu tenho dito, vai julgar vocês no último dia. E todos quantos não praticaram o que a Bíblia manda, elas serão condenadas, porque deixou de ouvir a palavra de Deus, que é a Bíblia, deixou de fazer aquilo que a Bíblia diz que elas deveriam fazer, para praticar aquilo que seus líderes disseram que elas tinham que praticar. E é aí que está a diferença entre o verdadeiro e o falso. É aí que está a diferença entre o certo e o errado. É aí que está a diferença entre o homem de Deus e aquele que é semente do maligno. Nós não podemos crermos em nada que não tenha a confirmação da palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. A Bíblia, nós temos ela como regra de fé. E quando eu leio ela diz que eu devo praticar tal coisa, e como eu devo praticar isso, ela está me ensinando o modelo, está me dando um modelo que eu tenho que fazer isso. Uma vez que eu tenho ela, mas não faço o que ela diz que eu tenho que fazer, essa pessoa constitui um enganador. Porque
ele tem algo na mão e diz que aquilo é verdade quando ele não pratica a verdade que ali está escrito. Então nós precisamos ter discernimento, entendimento. A igreja Seara de Jesus Cristo é uma igreja, quando eu falo de igreja, estou falando de povo, as pessoas, né? As pessoas, nós somos árvores. Está lá em Coríntios capítulo 3, verso 10, né? Nós somos lavoura. Paulo diz que vós, o povo, né? A igreja, as pessoas são lavoura e nós somos cooperadores de Cristo. Por que lavoura? A lavoura deve produzir frutos. Então o Senhor trabalha no meio da sua vinha, da sua lavoura. Por isso que o Senhor nos inspirou. E eu tive assim, uma visão de colocar Seara de Jesus Cristo. Seara, não que Deus me mandou colocar esse nome, mas eu tive assim, uma visão, né? Uma inspiração. Estou falando de algo espiritual, assim, uma visão espiritual, que eu quero dizer, uma inspiração de colocar o nome de Seara. Seara é um campo, e onde tem as plantas. Esse campo é o mundo, e essas plantas que estão aqui são árvores frutíferas, deve ser frutífera, que são os salvos, que produzem frutos dignos de arrependimento, frutos do Espírito, que a Bíblia nos recomenda que devemos produzir. Até porque a Bíblia diz que se conhece a árvore pelos frutos. Então, meus queridos, a Seara, esse campo, esse trabalho, essa igreja, é uma igreja que estava no plano de Deus, na vontade de Deus, no propósito de Deus, para trazer as revelações que sempre existiu, mas estava oculto ao entendimento, à compreensão humana. Por quê? Isso foi deteriorado há muitos e muitos anos atrás. Nós sabemos que a partir do ano 325, em Roma, assim, instalou ali um sistema religioso para deturpar o Evangelho de Cristo, e isso aconteceu. A igreja viveu um tempo de escuridão, de negacionismo. Ali foi instalado, onde as pessoas tinham as escrituras na mão, mas negavam Deus por falta de conhecimento, ou se tinha conhecimento de propósito, elas simplesmente não queriam ensinar aquilo que realmente estava escrito. As pessoas foram impedidas de ter acesso às escrituras, até muitos por falta da sua própria leitura, pessoas que não sabiam ler, não sabiam, enfim, não tinham instrução nenhuma, e elas dependiam de pessoas sinceras, e aqueles homens simplesmente não eram sinceros. Inclusive até as missas eram rezadas em latim, impossibilitando ainda mais as pessoas de entender e compreender. As pessoas não tinham opção a não ser a dizer amém, sim, amém. Era como um robô. Eram mentes conduzidas por aquelas mentes malignas e satânicas. A religião, ela tem como objetivo de cegar o povo, mas Jesus Cristo tem como objetivo abrir os olhos do povo, a mente, o entendimento do povo. E a Seara de Jesus Cristo é uma obra que vem nessa reta final, um propósito de Deus, um plano de Deus, para trazer salvação a todos quantos crêem, a todos quantos acreditam, a todos quantos estão esperando a volta de Cristo Jesus. Jesus tem essas pessoas certas. Jesus tem as pessoas preparadas para este tempo. Eu não sei aonde elas se encontram, mas Jesus sabe. Não sei onde elas estão, mas Jesus sabe. E nós cremos que o Senhor Jesus, Ele, como prometeu, Ele vai buscar uma por uma das suas ovelhas. Ele disse: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas, e elas vão ouvir a minha voz, e elas não vão mais seguir os estranhos. Até então muitos vão seguir os estranhos. Há muitas religiões, mas a religião, ela não pode salvar ninguém. A religião não salva ninguém. A religião, pelo contrário, ela afasta as pessoas de Deus. A religião afasta as pessoas de Deus.
Foi assim há 2000 anos atrás, quando os religiosos, com seus discursos falsos, afastavam as pessoas de Deus. Quem era esse Deus? Jesus. Jesus é Deus. Jesus é o único Deus. Então, o primeiro começa aí. Quando uma pessoa não crê que Jesus é Deus, e tem algumas religiões que crê que ele é Deus, mas ele é um segundo Deus, a segunda pessoa da Trindade, né? Eles dizem, é a segunda pessoa da Trindade. E o Espírito Santo sendo uma terceira pessoa da Trindade, isso é uma idolatria tremenda, né? Qualquer pessoa que tem essa fé na Trindade é um idólatra. Felizmente, três Deus. Onde já se viu, onde a Bíblia ensina que nós devemos adorar mais que um Deus? E mostra na Bíblia. Aonde está na Bíblia que eu devo adorar mais que um Deus? Fala lá. Então, se Jesus é a segunda pessoa, e ele não é o mesmo Deus, não, ele é Deus, mas ele é um outro Deus, ele é o segundo Deus. E o Espírito Santo não é o mesmo, não, ele é o terceiro, a terceira pessoa, quer dizer, é o terceiro Deus. São três deuses que se discute, três deuses que se dão muito bem, né? E um quer fazer uma coisa, eles fazem uma reunião, chega, não, vamos te apoiar, o outro vai te apoiar. Isso é uma mentira, isso é um engano, isso não existe. E aí a gente fala para as pessoas, tem que sair do engano, tem que sair da mentira, e as pessoas simplesmente continuam na religião, porque elas aprenderam assim, e elas vão ser condenadas, porque no Apocalipse está escrito que os idólatras não entram nos céus. E o que é idolatria? Desobedecer o mandamento. Qual o mandamento? Não terás outros deuses além de mim. Este é o mandamento. Ninguém pode servir um Deus além do Senhor. Deus é um só. No livro de Isaías, capítulo 43, verso 10, o Senhor falando por boca do profeta Isaías, ele diz: vós sois as minhas testemunhas, e o meu servo a quem escolhi, para que entendais, saibais e creiais que eu sou mesmo. Deus antes de mim não se formou, e depois de mim não haverá. Veja bem, então Deus disse que as testemunhas dele, a verdadeira testemunha dele, vai dar esse testemunho que é verdadeiro. Vós sois as minhas testemunhas. Testemunha vai falar o quê? O que ele falou. Deus antes dele não se formou e nem depois ia se formar. Ele é o único Deus. Então, quando inventa esse negócio de trindade, que Jesus é a segunda pessoa e o Espírito Santo é a terceira pessoa, inventaram isso no ano 325, no concílio, liderado por um romano, imperador romano, Constantino, lá em Roma. Esta fé é romana, não tem nada a ver com o cristianismo. Trindade não tem nada a ver com verdade, com Bíblia, com cristianismo, com doutrina, ensinamento apostólico. Isso tem a ver com Roma. É uma patente romana. E todas as igrejas evangélicas que crer nessa trindade, nessa doutrina que foi estabelecida por Constantino, ali no ano 325, quando ele enganou uma dezena de bispos covardes que se venderam, né, para o Estado, então estão enganados e simplesmente enganando seus adeptos, simplesmente enganando aqueles que não conseguem discernir a mão esquerda da direita. E essas pessoas são idólatras tanto quanto aqueles que adoram imagem. São pessoas que criticam aqueles que adoram imagem. Mas que diferença faz você adorar uma imagem vendo e adorar ela em espírito? Porque quando você crê em três deuses, você tem na tua mente, você criou uma imagem na tua mente de três pessoas, de três deuses, e você está servindo esses três deuses. Você tem que decidir qual deles você vai servir. Você tem que tomar uma decisão, porque nós não podemos servir mais que um Deus. É um mandamento. Ouve Israel, o Senhor, o vosso Deus, é o único Senhor. Não pode coxar em dois pensamentos. Existe um único Deus. Então, observa bem, meu querido irmão, que a Bíblia diz, vós sois as minhas testemunhas, e o meu servo é quem escolhi, para que entendais, saibais e me creiais que eu sou o mesmo. Deus antes de mim não se formou, e depois de mim não haverá. É a Bíblia que está falando, está escrito, as Escrituras que diz. Não é eu que estou falando. Tem pessoas que às vezes
não crer naquilo que diz a Bíblia. A Bíblia está dizendo que só existe um Deus. Como que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, como diz os religiosos? Jesus é a segunda pessoa da Trindade e o Espírito Santo é a terceira pessoa. E ambos são Deus. Jesus é Deus. Eu creio que Jesus é Deus, mas ele é a segunda pessoa, ele não é o mesmo. Como que ele não é o mesmo Deus? Se ele é Deus e é o segundo Deus, a segunda pessoa, não é o mesmo? Então ele é um outro Deus. Se o Espírito Santo é Deus, mas não é o mesmo, ele é a terceira pessoa, como as pessoas creem na Trindade, né? Então são três deuses. Isso é idolatria, não pode ser salvo. Os idólatras não entram nos céus. E a gente ensina isso para as pessoas, e muitas ficam revoltadas porque a gente está tentando abrir os olhos delas, revoltadas porque a gente está tentando mostrar para elas a verdade, mostrar para elas que elas estão tendo uma fé errada, e elas precisam se converter, ou seja, deixar essa fé, após entender a verdade, a palavra de Deus, e ser batizada no nome de Jesus Cristo. Até porque o idólatra é um pecador, está pecando por crer na idolatria. Ele precisa agora de receber o perdão dos seus pecados e começar uma nova fé, não crendo em três deuses, crendo num único Deus. E após ouvir a mensagem, quem é Deus? Jesus é Deus, mas não é um outro Deus. Jesus é Deus. Você crê nisso? Eu não creio, pastor, que Jesus é Deus. Ele é o Filho de Deus. Para lá, você tem que entender que o Filho de Deus é o próprio Deus. Ele é filho na carne, mas ele é Deus no Espírito. É o mesmo? Vejam bem, ele morreu na carne, mas ele não morreu no Espírito. Como homem ele morreu, como filho ele morreu, mas como pai ele não morreu. Não é isso que está escrito lá em Pedro? Pedro diz que ele foi morto na carne, edificado em espírito, o qual foi e pregou para os espíritos que também estavam em prisão, e ao terceiro dia ele vem, entra naquele corpo, que era o corpo dele mesmo, que quando aquele corpo estava vivo, o próprio Deus fala dentro daquele corpo, que ele daria um sinal àquele povo, e o sinal que ele daria àquele povo era que ele destruiria aquele templo, estava falando do templo dele, estava falando do corpo dele, do filho, e ele reconstruiria em 3 dias, ou seja, ele ia ressuscitar no terceiro dia. E as pessoas até achavam que ele estava falando do templo, feito por pedra, por ferro, por material, por coisas humanas, né? E ele está falando do templo dele mesmo. Então qualquer pessoa que tem essa fé errada, ela está caminhando para o abismo, infelizmente. Ela está caminhando para a destruição, infelizmente. Ela é uma religiosa. E quando ela fechar os seus olhos, quando ela partir para o outro lado da vida, aí que está o problema, porque o líder dela não vai poder salvar ela. O líder dela não vai poder livrar ela no juízo final. E ela vai ser julgada mediante a decisão que ela tomou aqui em vida. E se ela tomou uma decisão errada, ela vai sofrer a condenação. E o líder também vai sofrer a condenação. Só que o que eu estou dizendo é o seguinte, que o líder não vai salvar ela, não vai livrar ela. Não, Senhor Jesus, eu que ensinei ela assim, eu segui, deixa ela entrar. Não, todos vão ser julgados pela palavra, grandes e pequenos. Aqueles que têm um título aqui de pastor, membro, não importa título para Deus. Ele é o grande, eu sou. Jesus, só Ele. Então, meus queridos, temos que atentar para as Escrituras, para a palavra de Deus, para a verdade. Tem que abandonar a religião. Tem que abandonar a religião. Como que eu posso ter pena de alguém que está me ensinando a ir para a destruição? Outro dia eu estava pregando para uma pessoa até creu na palavra, ela disse, mas eu tenho pena do fulano, porque ele precisa de tanta ajuda da gente. Mas para lá, ajudar alguém que está te ensinando uma fé errada, você tem pena de alguém que está te ensinando um caminho que vai te levar à destruição, à condenação? Para você ter pena dessa pessoa, você precisa falar para ela, olha, eu estou decidida, eu estou disposta ou disposto a
a tomar uma decisão ao lado da verdade, ao lado da palavra. E você também pode, você deve orientar essa pessoa. Como que eu gostando de alguém, eu vou simplesmente fechar a minha boca porque eu não quero falar a verdade para essa pessoa, porque a verdade pode não ser bem interpretada por essa pessoa. E essa pessoa de repente pode tornar meu inimigo. Isso tem acontecido inclusive comigo. Tem muitas pessoas que têm tornado meu inimigo por eu falar a verdade para elas. Mas se eu falo a verdade é porque eu quero o bem delas. Porque a Bíblia diz que as pessoas serão julgadas pela palavra. E se ela não estiver na palavra, ela vai ser julgada e condenada. Eu tenho que falar isso para a pessoa. Eu tenho que orientar essa pessoa. Porque se eu não orientar essa pessoa, ela vai ser condenada. Só que o sangue dela, o Senhor vai requerer da minha mão. Agora, quando eu falo e a pessoa simplesmente faz vista grossa, ignora aquilo que ela está ouvindo e continua a sua vida religiosa, continua crendo na mentira, no engano, naquilo que não tem base bíblica, ela vai morrer e vai perder a sua salvação. Mas a Bíblia diz que eu livrei a minha alma, porque eu falei a verdade. Então nós precisamos, meus queridos irmãos, ser verdadeiro. Você vai ter problema? Vai ter dificuldade? Vai. Você vai perder, às vezes, o teu melhor amigo? Vai. Às vezes você vai perder o teu melhor amigo. É como Saulo de Tarso. Saulo, ele era um homem influente na sociedade judaica, era um homem influente, porém era um religioso. E ele então perseguia a igreja verdadeira de Cristo, formada por irmãos que seguiam a palavra, que era Pedro, João, Tiago, Filipe, Estevão. Inclusive ele consente na morte de Estevão e pega a carta para perseguir os demais em Damasco, onde ele tem um encontro com Jesus Cristo. Mas até então ele era um religioso, zeloso, cuidadoso, e ele perseguia. Sim, ele perseguia, mas quando ele se converte ali no caminho de Damasco, porque ele era um escolhido de Deus, era um destinado, né, à salvação, era um predestinado, e agora ele entende aquilo que até então ele não entendia, passou a entender. Ele agora passa para o outro lado. Ele começou a ser perseguido por aqueles que eram seus companheiros de perseguição. Ele passa a ser perseguido agora por aqueles que junto com ele perseguia os irmãos, a fé verdadeira. Então uma pessoa, quando ela abraça a fé verdadeira, ela vai ter problema, lógico, comum. Isso aconteceu comigo, inclusive. Quando eu estava numa fé errada, vivendo o evangelho errado, simplesmente uma religião, uma religiosidade, eu tinha muitos amigos ali, pessoas que me bajulavam, pessoas que, né, até às vezes me idolatravam. Mas quando o Senhor teve misericórdia de mim, me revela a verdade, me revela a palavra para a salvação, não a religião agora, a religião está cheia o mundo, mas revela a palavra, me revela a salvação. E eu saio do engano, saio da religião para servir a Deus, para agora anunciar a palavra de Deus, para que outras pessoas pudessem ser salvas pelo entendimento, como eu fui, pelo entendimento que Deus me deu. Agora aquelas pessoas tornaram meus inimigos. A proibição até de conversar, não, olha, sai fora, não conversa, porque assim, agora tornei-me um inimigo por causa da palavra, por causa da verdade. O religioso, ele é amigo do religioso, mas a religião é trevas. Trevas não tem comunhão com a luz. A luz é a palavra, é a verdade. Os salvos é luz do mundo, porque no salvo está Cristo. Cristo é a luz do mundo. Então Cristo em nós faz com que nós brilhamos como luz, refletindo tudo aquilo que é Deus. Mas essa pessoa vai ter problema. Então
eu quero deixar aqui, em nome de Jesus Cristo, um convite, um apelo para você. Eu não creio assim, eu acredito naquilo. Tudo bem, pode continuar aí. Pode continuar, tá tudo certinho para você, pode continuar. Um dia você vai morrer. E lembra do que eu estou falando para você. Um dia você vai lembrar do que eu estou falando para você. Você acreditou num ser mortal, em alguém que usou a Bíblia, mas nunca acreditou nela. Alguém que vai contra o nome de Jesus Cristo, contra aquele que vai estar sentado no trono para julgar os povos, as nações, tribos e línguas. E aí eu quero ver o que você vai fazer. Você vai lembrar que você não foi inteligente. Você não foi inteligente, você não foi capaz. Como pode eu não crer naquilo que estava escrito, quando eu mesmo tinha a escritura na minha mão? Você vai dizer, como pode? Porque você simplesmente quer ser um religioso, escolheu ser um religioso. Você escolheu pertencer a uma religião, é isso que você escolheu, e está decidido a continuar sendo um religioso. Saulo tomou uma posição, ele deixou de ser um religioso, passou a ser um salvo em Jesus Cristo, agora pela palavra. E outros tantos. Você precisa tomar a sua decisão. Você precisa entender que salvação é importante mais que tudo quanto nós possamos nominar. Salvação é algo tão importante, tão importante. E se as pessoas realmente descobrissem o valor da salvação,